Peço que encoste a porta, ela está chegando lá. Amém. Paz do Senhor, amados. Não tinha ideia de trazer palavra, não estudei para trazer, a gente tem que sempre falar a verdade. O ideal seria que a gente estudasse sempre, mas algumas coisas estão borbulhando em meu coração. Eu vou resistir à tentação que sempre nos assola nestas horas de dizer que Deus mandou entregar essa palavra. Deus não mandou nada, mas eu sinto uma coisa forte no coração. Pode ser que o Espírito Santo de Deus esteja me induzindo a trazer, mas nós só saberemos isso pelo resultado da palavra. E quando o Espírito envia a palavra, ele a cumpre, ele opera. E muitas vezes a gente tem anseios no coração e gostaria de dizer para a pessoa: Deus está dizendo que vai acontecer para você esta bênção e tal e qual. Mas se não é verdade, o irmão espera, às vezes, um prazo decorrido e não acontece nada. Ele começa a perder a confiança no que o Senhor estaria dizendo pelos irmãos. Aí ele já não acredita mais em nenhum irmão, em nenhuma palavra que sai. Abra a Bíblia em 1 Coríntios 12. Eu não vou falar muito, eu vou falar algumas coisas que estão vindo à minha memória agora. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, versículo 1. Quem inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Há concordância aqui nesse lugar? Então, eu posso dizer que o Espírito Santo não quer que os irmãos sejam ignorantes a respeito, não dos dons espirituais, mas das coisas do Espírito. Porque a, a, a palavra originalmente empregada neste lugar é coisas, é neutro. Quando fala de dons, é uma palavra caris, significa dons. Esta aqui não é coisas do Espírito. E nesses 3 capítulos que seguem, Paulo começa a falar sobre as coisas do Espírito Santo e como ele administra estas coisas na igreja do Senhor. Esta reunião aqui procura obedecer o Senhor no capítulo 14, no verso 26. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Desculpe, 1 Coríntios 14, 26. Deixa eu esperar achar, para que todos possam acompanhar. 14, 26, acharam? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. O normal num culto é haver um pregador escalado ou determinado para pregar, e ele estuda e traz o estudo pormenorizado para edificar no conhecimento da palavra e da vontade de Deus aos ouvintes. Mas aqui está falando de uma reunião mais comum e geral na igreja, onde não há um pregador especificamente determinado. Porque fala, um tem, aquele traz, aquele outro fala, o outro interpreta, mas seja tudo feito para edificação. Essa expressão final quer dizer que há alguém que tem que estar no controle disso, e não é propriamente o pastor líder, ou o pastor mais velho no lugar, ou o pastor mais com mais autoridade no lugar. Aqui fala que há um que lidera e comanda. Quem é? É o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Ele começa a discorrer sobre falar em línguas e interpretação. Mas, no verso 29, ele fala: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O que você entende? Há liberdade para você falar. O que você entende deste versículo? Um profeta se levanta e declara.
O que você entende desse versículo? Leia lá, não olha para mim. Uma ordem. Pode ser ordem, pode ser uma sugestão, mas há uma licença, certamente. Aí está expressa uma licença de Deus. Qual é a licença que é expressa? Hein? Um profeta fala, você não é obrigado a acatar aquilo só porque o profeta falou. Quantos já viram pessoas profetizar e dizer, você está me discernindo? Eu estou falando da parte de Deus. Você não tem o direito de me julgar. Quantos já ouviram essa expressão? É uma contradição com esse versículo. Porque a palavra dá o direito, mais do que o direito. Como isso aqui é uma regulação das coisas do Espírito, em uma igreja que crê nos dons do Espírito para hoje, como é uma regulação do Espírito, ele está dizendo como essas coisas devem acontecer. Por que esse cuidado do Espírito Santo em colocar este texto neste lugar? Qual é a razão do cuidado? Porque as pessoas têm a tendência de se levantar e dizer, Deus me disse. É uma tendência. A pessoa começa a ouvir falar profecias e, de repente, ela sabe que Deus está falando com ela. Ela sabe, ela é de Deus, ela sabe que Deus fala com ela algumas coisas. Aí, quando chega aqui, Deus está me dizendo, ou Deus está me mandando trazer isto ou aquilo. Eu não quero abrir lá, acho que é Números 18, ou Deuteronômio 18, que fala sobre o profeta. Alguém lembra? Se é Número ou se é Deuteronômio? Que se o profeta profetizar, se acontecer, o que que é? Foi Deus que disse. E se o profeta profetizar e não aconteceu? Então não foi Deus. E o que fala mais? Este que falou que era Deus que estava falando e não se cumpriu, o que deve acontecer com ele? Eu não peguei o texto, como disse, eu não fiz um estudo. Eu sei que está lá. O que que fala aí? O que que fala aí? Ai, ainda bem que estamos no Novo Testamento. Mas esse tipo de ensino que é do Velho Testamento é uma ordem, é lei, mas é do Velho Testamento. O que deve produzir num crente do Novo Testamento? Temor. Temor do quê? Temor de Deus. Significa, meus amados, presta atenção no que eu estou dizendo, que ainda que você saiba pela sua experiência com Deus, que Deus fala com você de uma ou de outra forma, e ainda que você tenha tido a experiência que Deus falou e aconteceu, e você sabe, Deus já fez isso 5 vezes comigo, Deus falou e aconteceu. No começo eu não achava que era Deus falando, mas depois aconteceu, eu percebi que Deus estava dizendo alguma coisa. Mas ainda que isso aconteça com você, tome cuidado. Como é que fala mesmo um dos mandamentos, lá do comecinho dos mandamentos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando você disse, Deus me disse, certifique-se de que Deus te disse mesmo. Porque senão você já está desobedecendo um dos mandamentos. Eu amo o mover pentecostal. Eu saí de uma igreja tradicional para um mover pentecostal, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que se pratica. Eu acho que Deus se tornou muito, não íntimo, porque a gente tem que ter intimidade com Deus, mas Deus se tornou assim uma moeda de baixo valor.
no meio dos crentes. É melhor você dizer, sinto no meu coração que talvez Deus queira isto. Eu vou agir pela fé, esperando que Deus confirme. É muito mais seguro. Por outro lado, você quer muito que Deus abençoe tal ou qual pessoa, não profetize para ele a bênção. Diga, concordem comigo em pedir isto para o irmão, porque Deus concede, Deus faz, Deus é amoroso, Deus é gracioso. Se Deus estava mandando fazer, o que vai acontecer com esse tipo de pedido e oração humilde? Ele vai chancelar, ele vai conceder. Dá para entender isso? Agora você fala, mas eu sou uma pessoa de fé. Deus mandou, eu vou e faço. Tudo bem. Enquanto você está dirigindo a sua vida, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o teu espírito. Se você sente fortemente, use a tua fé e fala, vou fazer por fé. Mas quando eu falo trovão, Deus está falando para mim, e eu sei muito fortemente, você tem que fazer isso. O que eu estou obrigando o trovão a fazer? A me obedecer, sob pena de estar desobedecendo a Deus. Eu tenho direito de fazer isso sobre ele, ainda que eu seja pastor dele. Agora, se eu disser, a palavra diz para você ir e pregar, ele deve me obedecer? Não está obedecendo a mim, está obedecendo a palavra. Agora, se eu digo a ele, você tem que ir naquela casa e pregar, não sei. A palavra não disse isso. Não sei se vocês estão captando por que eu estou dizendo isso. Porque essa palavra tem sido muito abusada. E uma pessoa diz a você, Deus me mandou te falar isso para você fazer. Mas se você não quiser fazer, tudo bem, não vou ficar sentido. O que você entende disso? Não me interessa se você fica sentido ou não. Mas se Deus mandou, eu vou ter que obedecer. Eu não estou nem aí se você fica aborrecido. Agora eu sou obrigado a obedecer sob pena de estar desobedecendo a Deus. Mas se Deus não mandou, eu estou fazendo aquilo em vão. Eu não estarei pecando, mas o profeta estará. Eu não quero desestimular a profecia. Eu quero estimular que se faça as coisas com ordem. Aqui neste lugar, em culto público, já me foram profetizadas algumas coisas que não se cumpriram em hipótese nenhuma. Na hora eu não podia dizer, não é de Deus. Não tinha como. A não ser por direção do Espírito. Mas eu teria que dizer, Deus está me dizendo que você é falso profeta. E Deus não me disse isso, então não posso falar também. Eu tenho que guardar para mim. Mas quando ele fala, os outros julguem, o que ele está colocando aqui nessa licença para julgar? Como você vai julgar? O Espírito está me dizendo o contrário. Aí é a sua palavra contra a do outro. Mas quando você pode contrapor a esta palavra, esta outra ganha proeminência, porque o Deus não se contradiz. Ele não vai dar uma ordem contrária à palavra. E é gozado você observar certas coisas na palavra de Deus. Paulo foi mandado por Deus, a partir de Antioquia, a visitar nações para pregar. Foi ou não foi? E ele teve algumas direções. Alguém pode me ajudar? Algumas direções que você pode se lembrar que Paulo teve. Vai para tal lugar. Como é que veio para ele essa sugestão? Em visão. E foi anjo ou foi o Senhor? Eu não lembro da passagem exatamente.
É, essa é uma visão nem de anjo nem do Senhor, mas era uma visão de um homem que parecia ser macedônio, onde ele teve uma autenticação. Então a gente vê que Paulo se movia porque o Senhor dava ordens para ele se mover. Alguém se lembra de alguma vez em que Paulo foi impedido de ir para onde ele estava querendo ir? O Espírito de Jesus o impediu. Mas ele estava indo porque achava que estava obedecendo a quem? A Jesus. Paulo era profeta, no sentido do Novo Testamento, ele era. Ele profetizou diversas vezes. Vá ler Atos 28, você vai ver algumas profecias que ele dá, porque o Jesus falava a ele, ele transmitia, e o que ele falou aconteceu. Ele disse: podem comer, porque se vocês não comerem, vocês não vão ser salvos. Porque o Senhor me garantiu que todas estas vidas me são dadas por ele. E eles foram comer. Por quê? Porque se eles não comessem, talvez não ficassem fortes o suficiente para poder alcançar a praia que eles alcançaram. Estariam tão enfraquecidos que não poderiam receber o livramento. É interessante, ele achava que tinha que ir para o lugar, ele achava que estava obedecendo a Deus, e estava, porque estava indo pregar. Essa ordem ele tinha recebido. Achou que tinha que ir em tal lugar. Ele tinha certa intimidade com Deus, ele tinha o direito de achar que Deus estava querendo que ele fosse. Mas, de repente, quem o impede? O próprio Senhor. Mas ele também teve impedimento de outra natureza, alguém lembra? Satanás barrou o caminho. Então você entende que às vezes você tem impulsos de Deus, ainda que você não saiba dizer, é uma ordem específica de Deus, mas você tem impulso de ir para lá, mas de repente você encontra o adversário. Muitos crentes, quando dizem assim, se não puder, então não é Deus. Às vezes o diabo barra, às vezes impede. De modo que nós precisamos andar em intimidade maior com o Senhor. E sempre perguntando ao Senhor, qual é a natureza disso que eu estou enxergando aqui? Eu não posso concluir pela minha mera visão carnal, pela minha mera mente carnal. Eu tenho que recorrer à direção do Senhor. O Senhor disse que dirige os seus. Então eu posso perguntar para Jesus, o que eu faço agora? E a resposta virá, não tardará. Porque você está na linha correta. Estou falando contra o ato de profetizar na igreja? Não. Eu estou colocando alguma regulação. Se você desenvolveu o hábito de dizer Deus me disse, eu digo para você assim, irmão, irmã, menos. Se você diz assim, eu tenho entendido e Deus tem cumprido, dê glória a Deus. Eu também fico feliz. Mas não faça disso uma regra na tua vida. Porque mesmo aqueles que profetizam pelo Senhor, nem sempre profetizam para dar ordem. Alguém se lembra de uma profecia no Novo Testamento que foi dada e foi desobedecida pelo servo de Deus? Profecia do Novo Testamento que foi dada a um servo de Deus e ele desobedeceu a profecia. O pior é que a profecia se cumpriu. Hein? Não, do Novo Testamento. Novo Testamento. Então, Ágabo profetizou, não só ele, mas tem umas filhas, 4 filhas de Felipe, né? Que também profetizaram. Não vá para Jerusalém, você vai ser preso. Ele amarrou as mãos dele. E Paulo não obedeceu. Ele falou o quê? Você é falso profeta? Ele sabia muito bem que ia acontecer.
Mas ele disse: eu não posso deixar de cumprir aquilo que me foi determinado. Porque já na conversão tinha sido dito: você vai sofrer por causa de mim. Mas ele sabia que tinha que ir para Roma. E de alguma forma ele ia para Roma. E foi para Roma. E outro dia eu estava lendo Filipenses, fiz um comentário até no Skype, que ele ganhou a maior parte da casa de César. Está escrito lá na Bíblia, em Filipenses, no finzinho. O que significava ganhar a maior parte da casa de César? Não pense no presidente da República do Brasil, que César é muito maior que isso. É um imperador de poder incalculável naquela época. Poder de vida ou morte. Sabe como é que eles decidiam sobre uma pessoa? Ah, tem que ir para o STF, última instância, não sei o quê, com recursos. Não. Nada, ele fazia assim, ó. Ele nem abria a boca. César fazia assim. O que significava? Está morto. E ele estava pregando para a casa de César, às custas de César. Então, a profecia é para ser discernida espiritualmente. Mesmo quando ela é verdadeira, ela tem princípios de aplicação. E você tem que entrar no princípio de aplicação. Você tem que estar alinhado com a vontade de Deus para estar cumprindo a profecia que é de Deus. E muitas vezes ela é dada para nos servir de luz, de direção. E nós devemos dar esse valor à palavra profética. Porque é muito melhor ter direção do que não ter direção nenhuma. Mas que Deus nos abençoe. Eu não vou falar mais sobre isso, porque há aquele desejo de que todos vocês tenham a possibilidade de participar um pouco. Mas eu espero ter esclarecido um pouco esse departamento. Especialmente, não se amedronte com uma profecia. Coloca diante do Senhor, para que Ele traga. A confirmação não é bem a palavra. Ele traga para você a segurança. Porque diz a Bíblia que a paz de Cristo reinará em nossos corações. E será o árbitro, deve ser o árbitro em nosso coração. Aquela palavra não pode causar tumulto dentro de você. Agora, se a profecia está dizendo, para com este caminho, senão você vai dar em morte, atente para essa palavra. Se o caminho que você está seguindo é contrário à palavra de Deus, obedeça. Porque há certas coisas que Deus avisa antes, para que a gente não caia em grave prejuízo. Posso ouvir um amém? Vou ficar por aqui, que, como eu disse, eu não preparei um estudo, mas há muito mais coisa a dizer sobre isso, a não ser que você tenha alguma pergunta específica a fazer. Amém. Deus abençoe. Por quê? Porque alguém tem que julgar. Ah, eu tenho dom profético. Deus abençoa as pessoas pelo que eu falo. E abençoa, já vi isso acontecer com muitos. E aí o cara quer falar só sozinho. Vai lá e fica falando, vai lá e fica falando. Ninguém pode contestar nem provar. O que acontece se você leva alguém é segurança sua. Esse cara não precisa te contestar na hora, mas ele sabe o que você disse. Se não se cumpre, ele vai ficar para você e falar: cuidado com o que você está falando. Ou você está falando uma coisa que a palavra não confirma, cuidado com o que você está falando, a palavra diz o contrário disso. Eu, desde o começo dessa igreja, eu falo, não vá sozinho, mas há pessoas que costumeiramente insistem em quebrar isso que eu chamo de uma regra de conduta no meio dos crentes. Eu não vou ficar dando murro na cabeça das pessoas quando vão profetizar sozinhas. Mas eu diria a você, você não será intrometido se você vir alguém falando com outra pessoa profeticamente, chega lá e encosta o ouvido para escutar. Sabe? Você está bisbilhotando? Não, se você está profetizando, eu tenho direito de saber o que você está profetizando.
Não é muito hábito de brasileiro fazer isso, mas se você fosse no meio dos índios, eu não tenho dúvida que eles fariam isso, para poder ter segurança. Se nós simplesmente dissermos, lembra quando o Tiago fala, quando você faz projeto, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá, você fala, melhor você dizer, se Deus quiser, eu vou. Melhor você dizer, creio que Deus está dando esse caminho, está dando esse conselho, está dando essa orientação. Sinto que vem do Senhor. Amém. Não te diminui, mas não obriga a pessoa a crer no que você está falando como se fosse ordem. Vou dizer uma coisa para você: o pastor da igreja não tem direito de falar para você uma coisa como se fosse ordem, a não ser nas coisas que é para fazer como ordem de trabalho. Mas quando se refere às coisas da vida, você tem que decidir com Deus, porque a responsabilidade é tua. E você tem que zelar pela tua fé. Amém? Não sei se respondi. A paz. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 10. Eu não vou profetizar, pastor. Eu penso. 1 Crônicas, capítulo 10. No versículo 13 fala assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Eu achei essa palavra meio pesada, bastante pesada. Ainda pensei, falei, caramba, Deus falou comigo, mas será que é uma palavra para trazer no culto de quinta? E quando o pastor falou a respeito de Deuteronômio 18, né, que fala sobre o profeta que, né, Deus elimina, eu falei, eu acho que é um canal aqui, né? Acho que é alguma coisa que Deus está falando. Na verdade, o que eu vi aqui em Saul, no versículo 13, ele explica, né, por que Saul morreu. Então, assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Isso foi contra os filisteus, ele estava em guerra contra os filisteus, ele estava esperando Samuel e para oferecer o holocausto, e ele foi lá, né, tomado pelas circunstâncias, ele foi lá e resolveu fazer o holocausto, né, ele mesmo. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Então ele simplesmente tomou o lugar do sacerdote e resolveu fazer, né? Teve uma boa intenção, né? Porque viu que o povo estava se dispersando e resolveu ele mesmo, né? Não, vamos resolver isso logo. Depois, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Isso foi na batalha contra os amalequitas, que Deus falou para eliminar tudo, todo o povo e todas as coisas deles. Mas Saul olhou e falou: vou pegar o melhor da terra, né? Vou pegar os melhores bois, é, carneiros, cordeiros, os melhores animais, o melhor do gado e o rei, né? E vamos oferecer ao Senhor. Que bênção, né? Olha, ele foi assim, pensando no holocausto ao Senhor, ele foi realmente pensando no sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor não tinha falado isso. Então foi contra a palavra do Senhor, que o pastor falou a respeito da profecia contra aquilo que está na palavra. Então não foi de Deus. E também porque interrogar e consultar uma necromante e não ao Senhor. Bom, aí tá fácil para a gente, né? Porque eu acho que ninguém aqui consulta necromante, né? Eu espero. Mas às vezes aqueles momentos que a gente está
vem do jornal e passa, por exemplo, aquela parte do horóscopo e de repente a gente lê só para dar risada e falar, imagina, lógico que isso não é de Deus, né? Ou de repente aquele pessoal que acha mesmo, né, que olha, né, tem alguma coisa a ver, né? Olha, faz sentido aquilo para minha vida, né? O meu signo. Então, é alguma coisa do mundo que não tem nada a ver com a gente. Por mais que a gente não consulte necromante, não veja horóscopo, as coisas que estão no mundo a gente não pode consultar, a gente tem que consultar tudo aquilo que está dentro da palavra. Então, no 14, né? Foi por todas essas três coisas, né? Que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Foram algumas coisas feitas com boas intenções, né? Saul pensou em agradar ao Senhor, ou pensou em ouvir a voz do Senhor, tomou outros caminhos, tomou outros rumos. Ele não agradou ao Senhor, por isso o Senhor o matou. Era Velho Testamento, né? Não era a época da graça, glória a Deus por isso, mas nosso Deus é o mesmo. Né? Então eu penso que a primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente vê isso realmente é temor ao Senhor. E não é simplesmente o, eu faço e Deus perdoa, né? Tudo bem. Então eu achei muito própria essa palavra, eu comecei a ver essas três situações e depois que o Senhor falou, né? E outra coisa que eu estava pensando lá sentada era em relação à humildade, pastor, porque eu acho que nesse caso aqui Saul não teve humildade, ele resolveu fazer por ele mesmo porque ele era o rei. E eu penso que aquela pessoa que fala, né, Deus mandou, apesar de usar o nome Deus ou o Senhor, eu penso que ela não está assim buscando a glória do Senhor, ela está buscando sua própria glória, porque Deus falou para a pessoa. E Deus resiste ao soberbo, né, da graça humilde. Então eu acho que é uma outra coisa que eu estava lembrando também, a favor da palavra do Senhor. É tudo a favor da palavra do Senhor, né? Então, que nós estejamos plenos naquilo que o Senhor coloca aqui nesse livro. Ele falou tudo para a gente aqui. É só a gente seguir, que Deus nos abençoe para isso. Que a gente não veja outras palavras que dão uma desviadinha, ou que falam, a Bíblia fala isso, mas Deus fala comigo outra coisa. Isso é engano. Então, que Deus nos livre de todo engano, em nome de Jesus. Glória a Deus pelo que a irmãzinha Priscila trouxe. Eu não tenho nenhuma palavra a tirar do que ela falou, mas poderia acrescentar alguma coisa, por isso vim aqui. O texto é 1 Crônicas 10, a morte de Saul, mas na verdade esse texto também está no fim de 1 Samuel. A gente pensa que as coisas acontecem imediatamente. Diz que ele morreu por causa da transgressão, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara uma necromante. Vocês se lembram da história? Quanto tempo foi o reinado de Saul? Só 40 anos. Quando que ele fez aquela transgressão diante de Samuel? Não foi no fim não foi no fim, foi no começo. E ele deve ter vivido uns bons 20 anos, pelo menos, depois. Só que quando ele fez, o profeta disse: já agora não subsistirá o teu reino. É 1 Samuel 13, 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Ainda não tinha sido escolhido Davi por Samuel, não tinha sido colocado o azeite sobre ele, mas o Senhor já tinha escolhido. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Estou lendo isto porque muitas vezes a nossa transgressão, glória a Deus, o Senhor é longânimo e compassivo e é misericordioso e espera
que a gente venha a reconhecer que está fora do caminho, ele não julga imediatamente. Ele é longânimo e assaz benigno. O fato de você não ter tido uma repreensão tão visível de Deus, no momento em que você começa a fugir da palavra, não deve dar segurança a você que você não está desagradando a Deus. Então começa a andar por aqueles caminhos, como ela falou, isso não tem importância, aquilo outro não tem importância. Você vai ficando cego. Quando fala aqui que ele consultou a necromante, quanto tempo foi antes da sua morte? Ficou bem mais pertinho. Tá? Em 1 Samuel 28. Não falei em tempo, mas eu conto aqui em capítulos. A morte dele é em 1 Samuel 31. Mas em 28 ele consulta a necromante. Porque ele já não ouvia, um dia antes, ele já não ouvia mais. Por que ele não ouvia mais a voz de Deus? Por que Samuel se recusava a falar com ele? E aí quis agora tirar Samuel da sepultura para ouvir de Samuel. Mas se Samuel estivesse vivo e dissesse, ele não ia obedecer. Por quê? Porque conforme você vai se afastando da palavra de Deus, vai transgredindo as pequenas coisas, você vai ficando cego. Naquela época em que Saul sacrificou em lugar de Samuel porque ficou afobado, porque se achou grande, você está certa nisso aí, ele se achou grande, mas acima de tudo ele ficou afobado. Naquela época, certamente ele não consultaria a necromante, porque ele ainda tinha visão. Depois de alguns anos, ele foi piorando, ele foi piorando, ele foi piorando. Um dia Davi poupou a vida dele, ele pediu perdão. Você só me fez bem, eu estou aqui querendo fazer o teu mal. Mas depois ele repetiu. A cegueira vai aumentando. Pessoas que têm visão das coisas de Deus param de enxergar as coisas de Deus. É advertência para nós. Mas eu enxergava tudo, eu sempre estou acostumado com Deus, eu tenho intimidade. Mas se você começa a andar num caminho esquisito, eu não garanto isso para você. E aí chegou o tempo, você falou um dia, pode ser mesmo. Pode ser, pode ser. É que eu não, nesses dias não examinei, eu já examinei no passado, mas não guardei essa informação. O fato é que chega uma hora que Deus diz basta. E aí a sentença se executa. Ela falou, graças a Deus, não estamos no Velho Testamento. Mas lá em 1 Coríntios diz que por esta causa muitos dormem. Quando a palavra fala muitos dormem sobre crentes, está dizendo que eles simplesmente foram levados embora pelo Senhor, porque pertenciam ao Senhor, mas já estavam vacilando na sua visão, já não discerniam mais o corpo. Lá diz que o erro é não discernir o corpo. E aí Deus fala, basta, chega, terminou o teu tempo. Amém, amados? Mas eu queria simplesmente usar o que ela disse para falar isso. Quando a gente começa a dizer, não tem muita importância, é exagero ficar querendo cumprir a palavra, sabe? Deus não faz questão disso, não faz questão daquilo. Talvez não. Mas se o teu julgamento estiver errado, você vai começar a perder a visão das coisas. E vai começar a enxergar mal. É o caminho do fim. Posso ouvir um amém? Não fique com medo de vir aqui, que eu vim aqui para acrescentar, não vim para desistir.
por livre e espontânea pressão. Não, tô brincando. Eu estava pensando aqui, enquanto o pastor falava na primeira vez sobre Paulo, sobre a questão da profecia, e falando que quando ele estava na casa de Filipe, que as filhas de Filipe profetizaram e disseram, não vá, porque vai acontecer e tal e tudo mais. E aí eu estava me lembrando de algumas coisas e fui dar uma olhada. É curioso que eles viram que eles não iam convencer a Paulo e eles disseram, faça-se a vontade do Senhor. Então é curioso, estava dando a palavra, era o Espírito Santo, faça-se a vontade do Senhor. Mas é muito interessante, pastor, que eu estava pensando que logo depois, um pouco depois, aliás, deixa eu achar aqui o texto aqui. Não, eles só falaram que ele ia ser preso. Isso é curioso. É, quer dizer, o que eles estavam falando, eu creio que era do Espírito Santo. Eles estavam falando, ó, você vai para Jerusalém, você vai ser preso. E de fato ele ia, e foi. Mas olha que interessante. No capítulo 23, no versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então é tão lindo, porque aqui Paulo já tinha falado perante o Sinédrio, ele já tinha colocado a defesa dele, já tinha sido preso, já estava sendo acusado, quase foi açoitado e tudo mais. E o próprio Senhor se coloca ao lado dele e fala, coragem, porque é isso aí mesmo. Então Paulo, ele estava, curioso isso, mas essa coisa da intimidade, né? Ele sabia, ele estava ouvindo. E aí, nesse caso, teve aquele caso que ele estava errado, mas nesse caso aqui, ele estava... Eu lembrei disso, que foi muito curioso, que o próprio Senhor, não fala, fala, né? O Senhor se colocou do lado dele e falou, coragem. Glória a Deus. Vou aproveitar então também, falar que eu estava vindo para cá e de casa para o metrô, eu chamei um Uber, porque por causa do horário, eu falei, eu vou agilizar as coisas aqui. E para honra e glória do Senhor, no meio da conversa com o motorista, eu comecei a falar do amor de Jesus, comecei a falar das coisas de Deus, e eu sei que o Senhor tomou aquele lugar, porque, sabe quando é diferente, a palavra sai de uma maneira e que bate no rapaz, e ele começou a falar, eu tô arrepiado, e tal, e começou a ficar tocado, e para honra e glória do Senhor, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, pegou meu telefone, falei, cara, pega meu telefone se você quiser, fala comigo, vamos na igreja, vamos tal e tudo mais. E ele pegou o telefone e falou, eu vou te mandar o WhatsApp e tal. Então, glória a Deus. Orem por ele. Curiosamente, o nome dele, John Lennon, pastor, o nome do rapaz. A conversa começou por aí, eu falei, cara, quem era o fã dos Beatles, né? Era minha mãe. Eu falei, então tá bom. É isso aí, louvado seja o Senhor. Ó, assim como o pastor falou no começo, eu também não me preparei para falar aqui. Eu gostaria de ter feito, mas acabei não conseguindo. Mas eu queria compartilhar algumas coisas que ontem eu estava meditando na palavra. E, e era sobre Pedro. Na verdade, era um pouco sobre. A gente sabe que Pedro, lá naquele momento difícil, ele negou a Jesus. Mas eu comecei a meditar sobre o momento em que Pedro disse para Jesus que por ele morreria, ele ia até o fim, ele ia morrer e ia cumprir tudo. E quando Jesus fala, meu, peraí,
Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu comecei a pensar um pouco, fazendo um paralelo com a nossa caminhada e com as coisas como são para nós hoje. E quando Pedro disse aquilo para Jesus, que ele morreria por ele, que ele iria até o fim, que ele faria tudo aquilo que ele disse, o contexto era que eles estavam caminhando e Jesus estava operando coisas maravilhosas. E Pedro estava naquela empolgação, né? Uau! Jesus é demais, cara. Olha isso, olha o que Jesus está fazendo e tal e tudo mais. Então, Jesus, o quê? Eu vou até o fim contigo. Imagina, eu vou até o fim. E de repente, quando Pedro segue a Jesus e vai e começa a observar e vê aquele Jesus todo-poderoso, que operava milagres e que fazia as coisas maravilhosas e que falava com tamanha autoridade, de repente ele vê Jesus preso, sendo maltratado, sendo julgado e quieto. Eu não sei vocês, mas eu comecei a pensar, eu também ia ficar com medo. E provavelmente, ou muitos provavelmente, eu tinha uma grande chance de fazer como Pedro fez. Mas trazendo para nós hoje em dia, porque Jesus falou, olha, é necessário que eu seja preso, que eu sofra, que eu morra, é necessário. Mas o que Jesus diz para nós hoje? O que a gente espera de Jesus ali adiante hoje? Não é que ele vai sofrer, que ele vai ser preso e que ele vai morrer e que ele vai... Não! O que a gente espera hoje de Jesus é que um dia ele vai voltar para nos buscar. E aí muda tudo. Porque aquela primeira perspectiva de Pedro, de Jesus poderoso, operando milagres, fazendo sinais, com toda a autoridade, o rei Jesus. Aquela perspectiva é a nossa perspectiva hoje. E ainda mais, porque ele falou, eu vou voltar e vou buscar vocês. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E vocês vão reinar comigo. Então, uau! Porque, e onde eu quero chegar? Que não cabe mais para nós aquele desânimo e aquele medo e aquela atitude de Pedro de não, eu não sou discípulo dele. Não, eu não conheço. Não, Jesus, não. E às vezes isso pode ser até no não falar. Por quê? Porque Jesus reina. Porque Jesus opera. E tem uma coisa, hoje não é mais porque a gente vê Jesus lá naquela situação que tinha que se cumprir como Pedro viu, mas agora o inimigo somos nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente, de repente, por qualquer motivo que seja, deixa de caminhar para ver a glória de Deus, deixa de operar o reino como o Senhor disse para que fizéssemos, a gente deixa de ver os sinais, deixa de ver as maravilhas, deixa de ver os milagres, e aí a gente pode se amedrontar. Mas não é porque Jesus não está fazendo mais, não é porque ele está lá naquela situação que Pedro viu, é porque a gente deixou de segui-lo. E aí a história é outra. Então que em nome de Jesus, a gente ouça a voz do pastor e como ovelhas, as ovelhas do aprisco dele, a gente possa segui-lo e continuar vendo o poder dele que se manifesta através de nós em todo o tempo. Em todo o tempo. E aí não tem mais medo, a gente não se amedronta mais, a gente não fica com receio de repente, falar de Jesus ou de qualquer coisa. Ao contrário, a gente fala com convicção, a gente fala com poder, na autoridade do Senhor, porque assim ele faz hoje. E porque a gente sabe que ele reina e que ele vai voltar em nome de Jesus. Para a glória do Pai, para a glória do Pai. Que a gente possa caminhar assim em todo o tempo e não se deixar levar pela nossa fraqueza, mas que a gente esteja firmado no Senhor, sabendo que Ele é Deus e que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Alguém mais? Alguém? Falar alguma coisa? Não? Já deu horário? Já deu? Não deu horário ainda. Alguém? Tem alguns minutos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aí, igual. O Edu estava falando de perspectiva,
sobre viver a nossa vida olhando Jesus reinando, eu estava lendo, foi ontem ou foi hoje, eu nem sei mais, em Gênesis 15, e Deus vai falar com Abraão e tudo mais, e aí no versículo 5 fala assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele estava olhando o corpo dele, bem veinho, bem veinho, bem veinho, e Deus falando: de ti vou fazer uma nação, de ti vou fazer uma nação. E ele está olhando o corpo: Deus, daqui não vai sair nada não. E Deus falando: mas eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser pai de muitos. Mas Deus não vai dar esse negócio. E aí o versículo 5 é extraordinário. Então conduziu para fora. E o Senhor tira ele de fora, tira ele de dentro da tenda, fala: olha para o céu, olha as estrelas, visualiza. Você está podendo contar? Não. É exatamente isso que eu vou fazer. Edu, se eu pudesse fazer algum paralelo entre o Pedro e o Abraão nesse momento, é a perspectiva. Quem Pedro estava negando, mas quem Pedro disse: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o Abraão olhando para si, vendo a sua incapacidade, de fato ele tinha toda a razão, mas Deus tirando ele para fora da tenda, falando: olha, é isso que vai ser. A nossa vida com Deus é a nossa perspectiva, é a minha. Se a gente olhar para nós, para a nossa dificuldade, para a nossa falha, para a nossa deficiência, para a nossa história, para quem nós somos, para quem a gente gostaria de ser e a gente ainda não é, a gente vai ficar a vida inteira falando para Deus: não vai dar. Aí eu nego. Mas quando eu olho para esse Jesus maravilhoso, ou quando ele me tira desse lugar de tenda e me faz olhar para as estrelas, é isso que eu vou fazer com você. A nossa fé aumenta de uma forma extraordinária, porque eu paro, eu saio de dentro da tenda, do meu lugarzinho, que daqui eu não saio, e eu contemplo o céu que o meu próprio Deus fez. E ele podia ter feito 5 estrelas para que eu pudesse contar 5. Por que ele fez tantas? Para que você pudesse ter uma perspectiva, uma sombra do poder dele. É incontável o que Deus pode fazer na nossa vida. Jesus nos tira da nossa tenda essa noite. Nos tira esse olhar de ver o nosso Senhor sofrendo e achar que é só isso que tem. Jesus precisava passar por tudo aquilo, mas hoje ele é rei absoluto. Ele já era rei, mas ele precisava passar por aquela morte. E a nossa fé tem que ser baseada naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. A nossa fé tem que ser fora da tenda. A nossa fé tem que ser: Jesus, fiz tudo errado, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. Louvado seja o Senhor. Amém? Você pode ficar em pé. Você pode fazer uma oração. Não tem muito a ver com o que nós falamos hoje, mas é palavra de Deus, tem tudo a ver, tudo tem tudo a ver. Fala: Jesus, me tira da tenda, Senhor. Me tira desse lugar em que eu não consigo enxergar o próximo passo. Me tira desse lugar em que eu não consigo enxergar as coisas que o Senhor tem para mim. Me tira, Senhor Jesus, desse lugar de derrota. Me tira desse lugar de medo como de Pedro, desse lugar de ameaça, esse lugar em que as coisas não vão para frente. Você pode imaginar Pedro olhando para Jesus, indo para a cruz e falar: agora acabou, agora não tem mais por onde. Mas você pode também contemplar Pedro se encontrando com Jesus, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus ressurreto, o Jesus com a obra completa, concluída. Você pode olhar para as estrelas do céu e falar: Senhor, se eu continuar olhando para mim, eu não vou para lugar nenhum, mas eu escolho olhar para as estrelas que o Senhor criou, e eu escolho crer nas promessas, ainda que eu olhe para mim e não veja as possibilidades. Eu escolho crer no que o Senhor disse. Isso é fé. É enxergar aquilo que não se vê. Isso é fé. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor conduziu Abraão para fora, para o lado de fora da tenda. E nessa noite nós queremos ir para fora da tenda e contemplar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas nós te agradecemos, Jesus, porque debaixo do teu poder nós podemos viver coisas que seriam impossíveis para homens. Mas porque o Senhor opera, então é possível que nós vivenciamos, Pai. Então, nos envia para as nossas casas, debaixo dessa palavra, com a nossa fé fortalecida no Senhor. Pai, obrigada pelo ensino com relação à palavra profética. Nós amamos a palavra profética. O pastor deixou claro isso aqui. Nós concordamos também com a palavra dele, mas nos dá sabedoria, Jesus, porque a sua voz não é qualquer voz. A sua voz foi aquela que disse haja uma vez só, e até hoje tem luz, porque o Senhor deu uma ordem uma vez. E nós temos temor com relação a essa voz. Nós não queremos nos negar a falar aquilo que o Senhor nos manda dizer, mas nós queremos ter temor e responsabilidade com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá muita sabedoria, aumenta-nos a fé, Senhor Jesus, e nos dá uma vida cheia de estrelas. E que a gente possa glorificar ao Senhor com tudo que o Senhor tem feito através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu tenho 2 recados, mas aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então, sábado tem culto, 19 horas. Venha, você está em São Paulo, vem para o culto, 19 horas. Vem para o culto, 19 horas. Vem para o culto, 19 horas. Domingo de manhã, o senhor quer falar? Posso falar? Ah, mas é o outro só, né? Não é esse. É o outro, tá? Domingo de manhã, 8h45, tem reunião com o pastor. 8h45 é o café. Traz umas comidinhas pra gente. E aí, 9 horas, a gente vai fazer uma reunião sobre as visitas, sobre o trabalho, extensões. Você que estava vindo, continue vindo. Você que parou de vir, volte a vir. Você que nunca veio, vem também. 8h45. Deus abençoe.